aí galera, bem-vindos a mais um episódio do Diagrama. Meu nome é Rogério Lionzo e nesse episódio conversei com o grande Omar Augusto. A gente bateu um papo sobre o mestrado dele com Type Design na Holanda, a fonte que ele fez para Adidas para a Copa do Mundo de 2010 e também sobre os vários projetos que ele toca em paralelo, né, como o projeto dele de cadernos que ele faz e também sobre o Copacabronx. Antes de começar o programa, eu queria muito agradecer a todo mundo que divulgou o Diagrama. Também teve muita gente que veio falar comigo. Sério, gente, de coração, eu agradeço demais vocês. Eu não estava esperando essa receptividade ao programa. Eu estou muito feliz. Então, como vocês já sabem, acessem o diagrama.co para acessar o guia visual do programa. Também dá um follow na nossa página no Instagram e no Facebook e ajudem a gente a divulgar todos os programas. É muito importante pra gente esse tipo de divulgação pra gente crescer mais e mais o programa. Então bora nessa, vamos lá. Muito bem, Diagrama de volta, agora com a companhia do grande Omar Augusto. Cara, seja muito bem-vindo. Obrigado. Então vamos lá, cara. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu começo. Eu sei que você é de uma família com muitos artistas e até queria saber se eles te influenciaram a começar nessa área de design e falar bem como você acabou fazendo o que você faz hoje em dia. Cara, aí tem essa coisa muito forte da minha família de ser um bando por vários artistas e isso com certeza foi um começo sensacional. Apesar de ser difícil também, né? Não tem muito pra onde você correr, porque minha mãe trabalha com moda, minha irmã é encadernadora de arte e eu tenho um primo que mora na República Tcheca, ele faz bonecos pra teatro, tem outro primo que é fotógrafo, a minha tia é artista, então eu devo muito à minha família, provavelmente esse DNA criativo que eu tenho, né, de tá dentro da minha família e o começo foi esse também. O começo foi muito olhando a minha irmã, Rosa Guimarães, minha irmã trabalhando e eu não tava nem no segundo grau. Daí o segundo grau, minha irmã, quando eu tava antes do segundo grau, minha irmã já desenhava, minha irmã sempre desenhou, sempre fez as coisas dela. E daí eu sempre olhando ela trabalhando, sempre me encantei muito quando ela trabalhava e ajudava ela também na parte de carregar material. Quando eu tava no segundo grau, eu carregava as pastas delas para reuniões, sabe? Aquelas pastas grandes, azuis, lembra? Legal, sei. Eu carregava para ela, porque ela precisava de alguém para carregar. Então, eu era o carregador das pastas. Então ela fazia as apresentações dos projetos, eu tava sentado na mesa ali, entrava mudo, saía calada. Uhum. Mas eu já tava no segundo grau, já ia em apresentação de design com ela para projetos. Projetos grandes, ela fazia a identidade visual do vestibular da Universidade Rural. Então, esse projeto eu vi do começo ao fim, vários anos seguidos. E era um projeto que fazia até capa de prova, entendeu? E tinha muita gráfica envolvida, então a gente ia nas gráficas, e as gráficas são no subúrbio, então ia com ela, entendeu? Sabe? E você acha que isso te ajudou quando você começou a faculdade, assim? Você já ter esse conhecimento do que o designer faz e tudo, quando você começou a estudar isso de fato? Ah, com certeza, cara. Quando eu decidi, eu vou fazer programação visual, minha irmã tava saindo de casa, então foi perfeito. Ela tava indo pra São Paulo e ela me deu tudo dela, me deu até computador. Então, até no começo da faculdade eu tinha um PC branco, né, aqueles PCs, mas tinha um computador dela. Ela me deu todos os materiais dela, que ela não ia levar, me deu tudo. E até bom, porque ela foi embora pra São Paulo e eu toquei meu caminho no Rio, entendeu? Mas eu sempre mostrei meus projetos pra ela. Eu até cheguei a fazer como esse projeto que você tá fazendo, eu até cheguei a fazer uma entrevista com ela em formato de filme e apresentei esse filme pros meus amigos em classe. Tinha alguns amigos eu estudei na universidade, no Rio de Janeiro, antiga faculdade da cidade, e meus amigos se interessaram, você tem irmã designer, daí eu mostrei o trabalho da minha irmã, daí eu acabei fazendo um filme, tinha que entrevistar designer, daí eu entrevistei minha irmã, entendeu? Legal. Então você fez a universidade, né, no Rio, e você já começou a se interessar por type nessa época, ou foi uma coisa que veio depois? Não, eu comecei a me interessar por type, cara, eu acho que foi basicamente quase no final eu acho que eu não fui um estudante de type, assim, regular, nada acima da média. A Rosa, minha irmã, ela casou com um grande ilustrador chamado Renato Alarcão, e o Renato é um cara muito talentoso, e eu tive a possibilidade de
tipo estagiário deles, dentro do escritório deles. Minha irmã voltou pro Rio e abriu um escritório de design com meu cunhado, Renato. E eu tive a oportunidade de ser o estagiário no final da minha faculdade. No último ano e meio da faculdade, eu fui estagiário deles. E eu fui estagiário deles por acho que um ano, quase até o final da minha faculdade. Depois eu fui pra pós-imagem, fiz um estágio na pós-imagem. Mas o Renato era um cara que gostava de muitas coisas, inclusive caligrafia. Foi a primeira vez que eu vi caligrafia. Daí eu comecei a fazer caligrafia bastante dentro da faculdade. Eu falei, pô, cara, que genial isso, como que eu faço? Ele falou, pô, compra os materiais e as canetas e começa a fazer. Eu falei, pô, pra você é fácil, né, falar, porque, cara, é genial, mas exatamente fiz isso. Eu tinha um shopping center em frente da minha casa em Copacabana que tinha muita coisa antiga. Comprei umas canetas velhas de caligrafia nesse shopping. Comecei a escrever com pena de metal. Daí quando eu comecei a usar os meus escritos lá, as minhas caligrafias, minhas tentativas de texto dentro dos meus projetos de faculdade, porque, de certa forma, caligrafia, você tem duas escolhas. Ou você fica escolhendo fonte, ou você escreve. E se você pensar como designer, cara, você perde muito tempo olhando fonte. Muito, muito. Você escolhendo qual a fonte que vai encaixar no seu layout. Isso faz parte. Você dividir todo o escala de tempo da sua vida. A escolha de fonte, você perde muito tempo dentro disso, entendeu? E, cara, da caligrafia, pô, eu nunca mais preciso olhar a fonte. Eu escrevo as minhas fontes, entendeu? Daí foi assim que começou o meu interesse por type. Foi por caligrafia, não por tipografia. Ah, legal. E daí quando você trabalhou na pós-imagem, você chegou a usar isso também lá, fazendo capa de... Sim, porque caligrafia, fiz algumas coisas. Você não tem como usar caligrafia em todos os projetos, mas fiz algumas coisas, sim. Daí como é que foi? Na pós-imagem você ficou quanto tempo lá? A pós-imagem foi genial, cara. Foi um dos melhores períodos da minha vida, assim, dentro de trabalho no Brasil. Eu era estagiário e o Ricardo Leite, o Rafael Aires eram chefes ótimos, excelentes. Encontrei os melhores designers da minha vida lá. O Naco, pô, não vou ter esquecido o nome de ninguém, porque senão eu vou ficar muito puto. O Naco, o Alexandre Naco, o Eduardo Varela, o Cadu Tavares, o Marcos Leme. Marcos Leme, eu trabalho com ele até hoje, entendeu? O Marcos Leme é um grande amigo. O Rogério Abreu, o João Marcelo, o Léo Mendes, o Ricardo Bezerra, isso, Ricardo. Pessoas maravilhosas, encontrei pessoas maravilhosas. Eu não sabia que eu era tão feliz até quando você só sente valor mesmo nas coisas, você perde. Quando eu paro pra pensar e o quanto eu aprendi na pós-imagem, cara, é incrível. Foi um período incrível na minha vida. Trabalhei quase 2 anos lá. E até pessoas que, quando eu saí, pessoas que entraram, como o João Cime, a Mayra, e foi na época que eles estavam fazendo a revista Bundas também, então todo esse grupo do Ziraldo, o Jaguar, todos esses caras estavam entrando e saindo da agência no escritório. Então foi um período muito interessante da minha vida, cara. E saindo do escritório da minha irmã e a pós-imagem naquele momento era um escritório de bastante visibilidade no Rio, né? Um escritório que todo mundo queria trabalhar e eu consegui um estágio, foi bastante importante. Aí depois eles me contrataram como designer júnior quando eu me formei, porque o Ricardo era meu professor ao mesmo tempo, entendeu? Então eu tive uma relação bem forte ali, que o Ricardo era meu professor de projeto final, ao mesmo tempo que era meu chefe, sabe? Eu me lembro, inclusive, quando eu comecei o curso, né, acho que foi bem nessa época também, tinha aquele livro, né, do Ricardo, aquele Ver é Compreender, não era isso? Isso, a gente trabalhou nesse livro um tempo. Eu lembro que era uma super referência, assim, né, cara, todo mundo... Eu fiz algumas páginas daquele livro, tem bastante fotografia minha naquele livro. Na verdade, dentro da faculdade, eu fiquei mais conectado com fotografia do que tipografia, na verdade. Acho que eu não falo muito disso, mas é verdade. Eu fiquei bem conectado com fotografia. Cheguei a trabalhar no laboratório de fotografia por 6 meses. Então, e depois da pós-imagem, não teve uma história que você veio pra Nova York, não foi pra trabalhar com fotografia ou foi... Você fez a School of Visual Arts aqui, não foi? Isso. Foi o meu começo lá com a SVA, né? E, na verdade, cara, eu vou te falar, eu fiz um curso porque eu queria, na verdade, tentar arrumar um emprego, né? Ou tentar mostrar meu trabalho o máximo possível para designers de Nova York. Foi um período muito bom, muito louco também, porque foi em 2001. Eu tinha algum dinheiro, mas não muito. Eu juntei o dinheiro na pós-imagem e minha irmã tinha se mudado para Nova York com o Renato. O Renato foi estudar na SVA. E aí eu apliquei para a fábrica, não fui aceito na fábrica, na Itália. Aí meu plano B era para ir para Nova York. Daí eu fui. Fiz um portfólio. Minha mãe fez o portfólio para mim, a pasta, e costurou tudo bonitinho. E eu fui fui tentar encontrar trabalho em Nova York, né, cara, de bater nas portas das pessoas. E
E foi um período muito maneiro, porque eu não tinha nada, eu não tinha laptop, eu não tinha iPhone, eu não tinha site, eu não tinha nada, mano. Eu tava com dinheiro contado pra sobreviver por 6 meses, com $3.000, entendeu? E acabei morando lá no Coney Island, tá ligado? Isso foi mais ou menos em que época, assim, que ano? 2001. Porque foi bem na... Você tava aqui na época do 11 de setembro também, né? Tava, cara. Eu tava em downtown. As torres caíram na minha frente. Putz, cara. Vi as torres caíram. Eu tava na Canal Street com a Church Street. Cara, o que é muito louco é porque... foi depois que eu me mudei pra cá que eu fui perceber um pouco disso também, né? Assim, o resto da cidade em relação à queda das torres, assim, a parte onde você tava ficou totalmente coberta de poeira, né, cara? Não, nem... Eu via poeira. Eu cheguei a ver a poeira levantando, mas eu não tava tão perto assim, não. Ah, tá. Eu achava que... Tava perto o suficiente pra escutar o barulho das torres caindo, entendeu? Ver as pessoas se jogando e tal, mas eu não precisei correr porque tinha uma nuvem. Eu corri porque eu achei que o mundo ia acabar, né? Mas eu saí do prédio, né? E as pessoas desesperadas. Parecia meio Walking Dead mesmo, sabe? Aquele esquema de não tinha carros, as pessoas... Parecia que tava num... Cara, parecia um filme mesmo, velho. Assim, eu achei que o mundo ia acabar. Quando a primeira caiu, eu não conseguia nem falar inglês, assim, eu comecei a falar em português. Entrei em pânico total. Mas e aí, como é que isso afetou? Afetou muito, cara. Dia 12 de setembro eu pedi demissão e fui embora, mano. Cara, é muito doido isso, né? Voltei pro Brasil. Quando o aeroporto abriu, eu fui embora, cara. Voltei pro Brasil. Eu fiquei muito nervoso. Eu achei que o mundo ia acabar. Eu achei que ia tudo acabar ali. O mundo ia morrer, todo mundo ia morrer. Sei lá. Foi um evento de changing life mesmo, né? De mudança da vida. E daí, quando você voltou pro Brasil, você começou o seu próprio estúdio? Cara, eu nem vou falar o nome do cara. Eu trabalhei com esse cara, daí foi tão ruim que... Aí eu falei, caramba, maluco, se esse maluco consegue trabalhar sozinho, eu consigo. Aí eu pedi demissão e comecei meu próprio estúdio. Eu fiz um estágio com esse cara em Nova York, o Matteo Bolonha. Do Muca, né? Mão de mão. E aí eu fiz um trabalho. Acabei conseguindo ganhar um certo dinheiro nos Estados Unidos e esse dinheiro foi suficiente para eu comprar um computador, comprar um scanner, comprar uma impressora e começar o estúdio. Legal. E daí depois veio mestrado na Holanda. Daí eu fiquei trabalhando no Rio por uns 2 anos e meio, juntando dinheiro. Eu queria tentar comprar um apartamento, né? Um quarto-sala ali em Copacabana mesmo. A minha ideia era comprar um apartamento, juntar dinheiro. Eu queria sair da casa da minha mãe o mais rápido possível, sabe? Eu queria ter minha casa. Porque quando você mora fora, depois volta, você não quer mais voltar, entendeu? Daí eu queria sair de qualquer maneira. Mas daí eu fiquei pensando, pô, de repente estudar na Europa ia ser legal. Daí eu tentei aplicar para uma bolsa para estudar na Inglaterra, daí eu não consegui a bolsa. Eu sempre gostei muito de design inglês, né? Por causa da fotografia do design inglês, a parte de música e filme, toda Massive Attack, todos os designers ingleses que eu me amarrava muito, né? Aquele Van Oliver, Mark Farrell, até o Neville Brody, entre outros, né? Tom Hiddleston, tem outros que eu me amarro muito no design, os caras do Design Republic. E daí, cara, eu não fui aceito a bolsa, porque não tem como eu pagar pra morar na Inglaterra do meu bolso. Eu falei, pô, então beleza. Mas daí eu descobri esse mestrado na Holanda, não tinha muitas informações sobre o mestrado, mas eu decidi de qualquer forma. Falei, pô, não tem nada aqui, pelo menos, se o curso for ruim, pelo menos eu fico um ano na Europa, aí compro apartamento depois. Aí eu nunca mais voltei, mano. Fiquei lá um tempão, a bola de neve se enrolou, e eu fiquei na Holanda. O plano era ficar 2 anos, 3 anos, eu fiquei quase 9. Então, você acabou o mestrado e você já começou a trabalhar direto? Como é que foi? Basicamente, pulando de um trabalho pro outro, e trabalhei no escritório de design bem legal, chamado DC Works. Mas eu queria trabalhar em Amsterdã, e depois eu consegui um emprego na 180 Amsterdã, que foi a minha primeira oportunidade e a única oportunidade de full-time em publicidade. Foi o meu primeiro e único. E trabalhei 2 anos lá e foi excelente, cara. Adorei trabalhar com publicidade. Daí depois veio a crise, aí eu perdi o emprego, não renovaram. Não fui despedida, né? Mas não me renovaram. Ainda não tenho isso no meu... Eu tenho várias coisas no meu currículo, mas nunca fui fired. Daí eu comecei a trabalhar sozinho.
Porque essa empresa, eles me mandaram, não renovaram meu contrato, mas me chamaram pra fazer um freelancer. Eu falei, putz, legal. Aí quando eu vi, eu tava ganhando mais dinheiro como freelancer do que funcionário naquele momento. Eu falei, pô, se ficar freelancer não é ruim, não. Aí eu nunca mais parei, cara. Isso tem 7 anos atrás, assim. Em termos de visto lá, era tranquilo isso? Assim, ficar, por exemplo, sem ter uma empresa te contratando, você ser freelancer? Cara, não, foi bem complicado, mas deu certo no final. Eu consegui me virar. Massa, legal. É difícil, visto na Europa é muito difícil. Estados Unidos é mais fácil. Cara, eu achava que os Estados Unidos era bem complicado. É bom ter essa perspectiva. Você sente que freelando você também tinha mais tempo pra focar em trabalho pessoal? Eu acho que tudo é projeto pessoal se você não estiver fazendo projeto comercial. Se você estiver dando aula, é um projeto pessoal. Se você estiver fotografando, é um projeto pessoal. Você só está colocando o nome, projeto pessoal, naquilo que você está fazendo fora do teu trabalho do day-to-day, né? Uhum. E eu acho que quando você é freelancer, você pode tentar... Ok, metade do meu tempo é pro comercial e metade do tempo é pro trabalho pessoal. Na verdade, o que eu sempre tentei fazer era meio 25%, vida do 25%. Que é 25% comercial, 25% dando aula, 25% no meu trabalho de arte e 25% nos trabalhos pessoais que não são conectados à arte. Uhum. E tentar fazer isso, tentar fazer esses 25, capitalizar em todos eles, entendeu? Ah, legal. Mas aí nessa época, então, você começou a dar aula em Amsterdã, quando você estava lá? Não, cara, eu fiz vários workshops. Na verdade, eu tava na Holanda, mas estavam rolando outros convites para dar aula em outros lugares. Então, eu viajei, eu fui dar aula em Portugal, fui dar aula na Espanha, dei aula na Dinamarca, dei aula na China, dei aula na Rússia, Turquia. Mas na Holanda eu comecei a dar aula no meu próprio estúdio, dando aula, fazendo workshops no meu próprio estúdio, mas pequenos workshops com 4 pessoas. Eu gosto de dar aula de contato pessoal, não tenho dado mais aulas em salas muito cheias, não, porque eu quero que vale a pena mesmo, entendeu? Aí, cara, eu tive a oportunidade de conhecer o diretor da Willem de Kooning, que é a academia de Roterdã. E eu, pensei que, vão pedir meu mestrado, vão ter de fazer prova, nada. Eu fui lá, mostrei meu trabalho e me chamaram para dar aula lá. Quando eu vi, eu estava dando aula de type para advertising para alunos holandeses. Isso foi uma coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer. Mas foi um dos momentos que eu falei, valeu muito a pena ter ido para a Holanda, sabe? Foi uma coisa que eu sou muito orgulhoso de ter feito. E o ensino lá, você sente uma diferença muito grande com o ensino no Brasil? Ah, cara, incrível. A Holanda é um país incrível. Se você é um designer, é um lugar que você tem que ir, assim, uma vez na tua vida, pelo menos, assim, fazer uma pesquisa. O lance da Holanda é que tudo é muito voltado pro design, tudo, o chão é feito, cada centímetro quadrado do país é planejado. Então às vezes você fica meio maluco, cara. Você quer sair daquele sistema tão planejado, assim, sabe? Você quer ir pro mato, ou pra floresta, ou pro mar, ou pra montanha, ver uma pedra, sabe? Uhum. Porque na Holanda não tem muita natureza, não é um país sem natureza nenhuma. É tudo planejado. Até os parques até os parques nacionais são planejados. Então, a Holanda é legal pra ficar, mas você tem que sair de vez em quando, senão você fica maluco lá, entendeu? Mas você sendo um professor na Holanda, como é que fluiu isso, assim? Você sente que você tinha uma pegada diferente até pros alunos e tinha uma coisa diferente pra acrescentar? Cara, eu vou ser sincero, eu entendi a minha limitação dentro do design, no mundo do design holandês. Eu larguei esse mundo de design holandês e me joguei na publicidade internacional, cara. Eu me joguei mais pro type, pra publicidade, e foi esse o caminho que se abriu e eu fui, entendeu? Porque eu, como designer, com o meu background, eu não queria mais trabalhar em escritório holandês, entendeu? Eu acho que eu trabalhei um ano e depois que foi um ano muito interessante em Roterdã, né? Nesse escritório fiz vários amigos excelentes, sabe? Mas na verdade, eu meio que me direcionei para o mercado de publicidade, que é um mercado muito forte na Holanda também, entendeu? Uhum. Mas eu me joguei tentando e comecei a trabalhar com pessoas de outros países, não só a Holanda, entendeu? Ou com americanos, ingleses, suecos, japoneses. Dentro da 180, na 180 eu me joguei. Eu acho que esse era mais o meu caminho do que trabalhar e tentar ser um experimental jet set, cara. Isso pra mim, esse que eu acho que é o erro de muitos designers que vão pra Holanda. Eles querem ser o experimental jet set, entendeu? Isso aqui. E eu, particularmente, isso não são palavras minhas, não. Isso foi um designer irlandês que falou pra mim, cara.
esse é o maior erro. Não tente ser, porque você não vai ser, entendeu? Você nunca vai ser o experimental jet set. Isso aí é pra... Você vai ser você. Você tem que ir lá aprender com os mestres holandeses, que são mestres mesmo, misturar o seu background do Brasil, meu do Rio, se você for do Recife ou de Brasília, misturar isso e tentar fazer uma outra coisa e ir para um outro caminho. Eu acho que você vai ser um cara mais feliz, entendeu? Isso que eu fiz, entendeu? Eu acho que é complicado de você tentar... Eu entendo, entendeu? Eu entendo que você fica de boca, você quer fazer esse tipo de design, que é type, não tem muito compromisso com o cliente ou compromisso com uma venda, não tem venda. Basicamente, na Holanda, designers, os caras sobrevivem trabalhando para museu. Isso é sensacional, cara. Sensacional, entendeu? Isso é incrível. Aonde que isso acontece? No mundo? Nenhum lugar no mundo. Só na Holanda. Ou na Suíça, ou talvez na... Acho que nem na Suécia, deve ser. Porque eu, particularmente, tenho olhado muita coisa em design sueco, que eu tenho ficado muito impressionado. Eu acho que a Suécia já é bem mais comercial, cara. A pegada que eles têm. Pô, eu tenho visto umas coisas bem legais. Mas é isso. Meu tempo na Holanda foi um tempo muito doido e mudou muito de um ano pro outro, assim. E daí depois, como que foi sua vinda pra Nova York? Cara, a minha vida na Holanda realmente acabou, assim. Eu tive uma oferta de trabalho de uma agência em Nova York. Eu aceitei a oferta, comecei os procedimentos de visto. Aí, com 3 semanas para me mudar para Nova York, essa empresa entrou em contato comigo falando que não tinha mais a oferta tinha sido cancelada. Mas, infelizmente, eu já tinha pedido demissão da escola, tinha entregado o estúdio, tinha entregado a minha casa, meu apartamento. E aí eu tive de me virar, assim. Eu vim para Nova York sozinho e tentei resolver os processos de visto sozinho. Consegui o visto sozinho, me mudei para Nova York sozinho, sem emprego nenhum mesmo. Botei tudo no container e vim, cara. E fui pra Nova York. Eu vi que quando você chegou em Nova York, rapidão você já tava bem ativo, assim, né? Dando aula, envolvido com várias coisas com a galera da cidade, assim. Como é que foi esse tempo em Nova York? Entre esse tempo na Holanda, eu tinha visitado a cidade talvez umas 3, 4 vezes. Entre 2004 e 2011, fui em Nova York umas 3, 4 vezes. E mantive alguns contatos e também com trabalhar com agência na Holanda me deu uma bagagem legal, sabe? De mercado internacional, de conhecer pessoas, conheci alguns americanos lá e conheci pessoas maravilhosas. E trabalhar sendo freelancer é como você trabalha com um cara, você encontra, irmão, você conhece algum nome de algum diretor de arte em Nova York para me indicar? Ele, claro, não, entre em contato com esse cara aqui. Não, peraí, eu vou escrever para ele. E agora, hoje em dia, com Facebook, LinkedIn, até mesmo o e-mail é uma plataforma tão poderosa, né? Praticamente agora ninguém pensa, mas o e-mail é uma poderosíssima. Você pode mandar teu site, você pode anexar coisas, entendeu? É um momento que você entra no glimpse de uma pessoa que possa se contratar. Por isso que eu acho que eu tento responder e-mails assim de uma forma bem legal, assim, nada muito... Enfim, e em Nova York, quando você se joga dentro da máquina de lavar, cara, a máquina de lavar roda, né? Então, você sabe, né? A cidade gira muito rápido e tem muitas agências e é um mercado muito bom pro freelancer, muito bom. É uma cidade feita de freelancers, né? Na verdade, eu acho. Tô até escrevendo um livro agora, um manual para freelancer em Nova York, assim, das minhas experiências, e não é um manual, mais ou menos um processo filosófico dentro do que é ser um freelancer em Nova York. Legal. Aí um projeto puxou o outro. Eu cheguei na cidade, fiz um projeto legal, peguei 1 mês e meio de freelancer. Esse trabalho me salvou. Aí porque quando eu me mudei, eu paguei tudo, então fiquei totalmente sem oxigênio nenhum. A questão, Nova York é meio que nem nadar, né, cara? Você tem que estar nadando toda hora. Você pega um oxigênio, aí mergulha, né? Daí tem que subir, meio que nem baleia, né, mano? Baleia mergulha. Aí tu vai lá pra cima. Cacete, mano. Daí tu mergulha de novo. Entendeu? Daí de vez em quando tu encontra uma ilha, né? De vez em quando você tem que botar um SOS na janela. E daí, depois você resolveu ir pra Califórnia por quê? Resolvi não, cara. Coisas da vida, assim. Sempre quis vir pra cá e rolou uma oportunidade, eu vim pra Califa e... Legal. Talvez eu tenha vindo antes do que eu imaginaria. Eu imaginaria que eu estaria em Nova York até agora. Mas assim, eu nem sinto falta de Nova York, mano. Eu tô felizão aqui na Califórnia. Que bom, cara. Cara, aqui, ó. Tá fazendo quantos graus aí agora, filho? Deixa eu dar uma olhada aqui, calma aí.
Aqui tá fazendo... 2. 2. Pô, aqui tem 18, filho. Inverno. Ai. Pô, vai fazer -3 na quarta-feira, hein? Segura. Vou pra praia amanhã. Então, cara, eu queria falar com você sobre alguns trabalhos específicos. Tem uma coisa que eu sempre achei muito legal do seu trabalho, assim, é que você sempre faz seus livros pessoais, né? Sempre tem uma coisa meio tátil, assim, que você tenta várias técnicas diferentes, né? E você guarda tudo isso em umas encadernações diferentes. Eu queria que você falasse como é que isso começou e o que são esses livros exatamente. Cara, começou os livros com... Quando eu achei um livro desse cara chamado Dan Eldon, que era na verdade, até um menino, morreu novo, ele tinha de 20 e poucos anos, e acho que os pais moravam na África, e ele era fotógrafo, e ele fazia uns cadernos impressionantes com as fotografias deles, e desenhos, e colagens, e aquele livro me impressionou muito. Aí eu tentei fazer os livros igual dele, mas nunca conseguia, daí os livros ficavam diferentes, daí eu percebi que o livro é um processo muito pessoal, e já que a minha irmã é encadenadora de arte, então, cara, o processo de livro só aumentou, né? Então eu venho trabalhando em cadernos desde sempre, desde a época da faculdade, praticamente. E daí você guarda todos eles, ou você normalmente expõe? O que você faz com eles? Eu guardo. Tem alguns cadernos que são cadernos de processo, que é só de trabalho mesmo, e tem outros cadernos que são peças mais complicadas, mais complexas. Esses livros eu mostro, faço exibição e tal. Os livros de processo, não. Tem algumas páginas que são legais, que eu faço alguns desenhos que eu gosto, escaneio, imprimo de novo e tento recopiar. Mas, de forma geral, são livros de arte e livros de processo. Entendi. E esses seus trabalhos com mapa, como é que isso começou? É um projeto pessoal que eu venho desenvolvendo desde a Holanda, e como eu estava viajando muito e eu sempre gostei muito de comprar livros na Holanda, era muito barato comprar esses atlas escolares muito bem impressos, antigos, e esses mapas, esses atlas, eu encontrava sempre os mesmos atlas nas livrarias de segunda mão, e acabei comprando uns 5 da mesma editora, e eu comecei a descobrir o laser cut, né, os lasers na Holanda também, no Fab Lab na Holanda, e foi mais ou menos uma conexão entre coisas que eu amo, que é tipografia e geografia, né, que não é bem diferente de topografia e tipografia. Na verdade, o projeto começou na união da topografia com tipografia, daí que o projeto All About My Maps começou. Na verdade, é um projeto de visualização de uma journey, né? Da sua personal journey. Eu tento visualizar através de coordenadas que qualquer pessoa pode me mandar, e através das coordenadas que essa pessoa me manda, o lugar que ela está, o lugar que ela queira ir, os lugares que ela nunca foi, e sempre me dando uma palavra final, que seria qual é a sua frase ou a palavra que representa a sua journey, entendeu? Nossa, ok. Então o mapa tem um significado pessoal também, nesse caso, para cada pessoa que você está fazendo um trabalho, né? Exatamente. Cada mapa tipográfico, ele representa uma jornada daquela pessoa. E agora o projeto está tomando uma outra direção também. Eu tenho feito usando o mesmo formato, mas compondo os mapas, não usando papel somente, mas incluindo outros tipos de materiais agora. O que eu faço em Nova York, eu fiz muitos cursos pequenos, assim, cursos curtos de continuing education, né, de 10 meses, de 8 meses. Fiz um curso de letterpress, aí eu levava todos os mapas e imprimia lá o máximo possível. Fiz um curso de impressão digital e eu levava meus processos e imprimia lá o máximo possível. Eu usava esses cursos em meu benefício, entendeu? Dentro dos processos que eu tenho desenvolvido. Bem legal, cara. Um dos trabalhos, assim, que você fez, que eu acho que teve uma repercussão maior, assim, foi a tipografia pra Adidas na época da Copa do Mundo, né? Isso. Você tinha comentado que isso tinha rolado na 180, né, Amsterdã, mas como é que foi esse projeto? Foi uma coisa que pintou pra agência, porque eles tinham a conta da Adidas, era isso? Sim, eles tinham conta global da Adidas e, na verdade, esse desenho dessa fonte, metade da caixa alta veio direto da Adidas, assim, um desenho um pouco bruto, algumas letras não tinham,
não, tipo acho umas 8 letras, eu acho, alguns números. E dentro da 180 eu expandi o desenho todo, fazendo todas as caixas altas, todos os números, a caixa baixa, que eles não usam tanto, mas existe. E, pô, foi um projeto da minha vida, eu acho, cara, um deles, com certeza. E eu desenvolvi como quando eu tava na 180, foi sensacional, foi impressionante ver a fonte na camisa dos jogadores, na televisão, viajando pela Europa e vendo as letras nas lojas da Adidas, na internet, na televisão, no impresso. Foi um processo que eu nunca tinha visto minhas fontes, eu vi em flyer, posters e tal, mas capa de livro, mas nunca numa escala global dessa forma. É uma exposição muito grande, né? O mundo inteiro tá vendo os jogos, né, cara? É muito louco essa exposição. Não, claro, incrível. Mas você teve quanto tempo pra fazer isso? Foi um job rápido, assim? Não, foi uns 2 meses, eu acho, 2 meses, 3 meses. Porque a empresa é alemã, né? Então a empresa se organiza bastante. Uhum. Eles são bem organizados em tempo, né? E processo de publicidade, você está desenvolvendo campanhas com 2 anos de antecedência. E outro trabalho que eu acho bem interessante também a type que você fez pro Chiquita Banana, usando a banana em si, né? Como é que rolou isso? Esse foi um trabalho também para publicidade. Eu trabalhei com o Luiz Rizzi. Ele me chamou para ajudar nessa composição e tinha que desenvolver essa tipografia feita de bananas e para Chiquita Bananas, e foi um projeto bem legal, onde misturei fotografia, ilustração e o type em si, né? Eu queria usar a casca da banana porque era mais flexível do que a banana em si. Então a casca da banana ficou as caixas baixas e a banana em si ficou a caixa alta, porque eles queriam a banana, eles não queriam só a casca. Esses problemas, né, de typography. E eles queriam fazer também um filme, eles queriam fazer um making off da produção das bananas, eu não queria, porque, pô, vou botar meu filme, botar minha cara, vou virar designer de banana, banana designer. E acabei, beleza, vamos fazer. E ficou um filme bem legal, eles fizeram um bom trabalho. E trabalhando para uma agência chamada Lambs, que é uma agência holandesa, então tem bastante coisa de publicidade holandesa que é bem interessante. É uma linguagem publicitária bem específica, a publicidade holandesa. E você acha que a pegada da publicidade holandesa, você sente que é bem diferente do Brasil? Como é que é? Claro, não. Acho que é um pouco mais real, assim, tem umas pessoas, assim, nas publicidades holandesas que a pessoa nunca estaria no Brasil, assim, um dente meio ferrado, sabe? Tu vê que a pessoa é uma pessoa normal, não tem muito aquela coisa do sorriso perfeito, não. Você diz o próprio ator da propaganda. É uma pessoa normal, não tem aquela coisa do glamour. Acho que a publicidade brasileira é um pouco glamourizada. É um mundo da celebridade, sabe? E não sei se é uma coisa ruim ou uma coisa boa, é o que é, entendeu? Cara, eu também me interesso muito por um projeto pessoal que você toca aqui, o nome é Copacabronx. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, como ele começou e como é que você faz isso. Cara, Copacabronx, ele começou quando essas câmeras, né, essas DSLR, com o Canon principalmente, essas câmeras mudaram o mercado. No princípio, quando você pode filmar e fotografar e como eu sempre fui um cara muito envolvido em fotografia, desde sempre, assim, até voltei a fotografar em filme na Nova York, fiz um curso de 4x5 em Nova York, cara. Tava fotografando com filmes gigantes, assim, sabe? Porque eu só gosto muito de arquitetura. Eu queria, fotografia de arquitetura pra mim é sempre uma coisa que eu sempre gostei muito. E comecei a fazer pequenos filmes. Quando eu vi, eu tava com um arquivo de pequenos filmes gigantes. E sempre achei que eu queria fazer um programa mostrando Nova York da forma que eu vejo, entendeu? E já que o freelancer você é um cara, de certa forma, frio, você trabalha cada semana você tá num canto diferente da cidade, entendeu? Você não tem um commute específico, você tá visitando vários lugares e fazendo os filmes de fotografia. Eu falei, quer saber, a grande maioria dos projetos de brasileiros fazendo filmes em Nova York era mostrar o melhor restaurante ou a galeria no Soho super cool, entendeu? Eu queria, tentar investigar um pouco, encontrar pessoas que estavam vivas em certas décadas em Nova York, especialmente nos anos 70, 80. E acabei conhecendo umas pessoas e daí eu fiz um curso no ICP de filme. Eu estava sempre no ICP, no International Center of Photography. Fiz vários cursos lá, fiz uns 3, 4 cursos nesses 3 anos, cursos longos. Então, eu estava na escola, eu estava lá sempre, porque, eu cheguei até o ponto de fazer até entrevista de trabalho lá, porque eu estava lá sempre, então eu usava a escola como base, né?
um escritório no Bryant Park, nada mal. E aí eu fiz esse curso. E eu investi em equipamento pra caramba. Comprei um gravador, comprei câmera, comprei porrada de coisa. E comecei a fazer. E um amigo meu tinha falado nesse nome, daí eu usei o nome que ele falou. E demorei quase um ano pra fazer o primeiro capítulo, que é o início. Já tinha umas bases do segundo. E eu já tenho até... Eu tenho umas bases do terceiro que eu nunca coloquei juntos, que era trabalhar de graça em Nova York. Fiz uma entrevista filmei meu amigo trabalhando. Eu trabalhava muito na biblioteca, lá mesmo também. Eu fiquei muito tempo. Quando eu não trabalhava, eu usava o Bryant Park como base, porque a ASP era ali e a biblioteca era ali. Então eu ficava indo e voltando ali. Ainda tem aquela livraria japonesa, sabe? Sei, eu me amarro muito naquela livraria, né? Pô, então eu ficava nesse triângulo. Ainda tinha um parquezinho, né? Quando no verão, sentava no gramado. Pô, lindo. Daí foi isso, cara. Quando eu vi o segundo... Na verdade eu queria fazer um programa sobre Nova York bem underground mesmo, onde os caras estavam, tipo assim, as pessoas, os doers, sacou? Visitando alguns lugares e, cara, e fazer uns filmes... Na verdade, o conceito é estudar filmmaker doing it, entendeu? Estudando filme mesmo, porque eu tinha umas ideias pra fazer uma série de TV que eu ainda tenho, que eu nunca botei pra frente, sabe? Porque, sei lá, filme é muito, muito interessante, cara, o formato filme, entendeu? É engraçado, cara, eu também tenho uma paixão, assim, por filme, sabe? Eu até aproveitei Nova York por conta disso também, assim, sabe? Tanto fazendo cursos também, né? Eu fiz uns cursos de cinematografia na School of Visual Arts que a gente filmava em 6mm, sabe? My God. Esse que é o lance da cidade, cara, a possibilidade de você fazer uns cursos que você... A estrutura da cidade, a estrutura das escolas é incrível e você tem toda a cidade pra usar como laboratório do curso, entendeu? Isso é incrível. Me conta uma coisa, como é que é trabalhar quase que exclusivamente com type? Você sente que é possível você sempre estar criando coisas novas, assim? Você sente que mais de 10 anos trabalhando, assim, você consegue ainda achar vários momentos, assim, que você vê uma coisa muito nova, assim, que você fez e fala assim, pô, legal isso? Ah, com certeza, cara. Com certeza. Tipografia é uma estrutura... como se fosse um clash entre o simples e o complexo, que você pode dictar, você pode controlar o quanto sofisticado e quanto você pode ser, entendeu? As variações e quando você mistura type e ilustração é muito forte. Então é quase infinita a forma de que você pode compor um type illustration ou um type lettering, ou um type, entendeu? Você pode... um type, do mesmo type que é simples, sofisticado, pode ficar complexo e as variações são infinitas mesmo, entendeu? Você precisa só estudar, você tem que estudar type mesmo, você tem que investir tempo no desenvolvimento de type mesmo, entendeu? Passar tempo desenvolver famílias e entender, estudar um pouco a história de cada caractere. Enfim, eu acho que, por exemplo, o que eu tenho feito agora é diretamente ligado ao que eu fiz com o mestrado, entendeu? Eu sempre olho para types de texto, sempre. Apesar de não desenvolver nenhum nunca mais, entendeu? Mas eu sempre olho para coisas muito complexas para desenvolver coisas mais simples, entendeu? E por que você nunca mais faria isso? Ah, porque é infernal, o trabalho é muito grande, infinito, aí é 1 ano de trabalho, 1 ano, 2 anos. É uma fonte é 1 ano de trabalho. 6 meses a 1 ano. E você, para investir esse tempo, ou você tá ganhando muito dinheiro, ou uma coisa que você acredita muito, né? Prefiro ganhar menos e trabalhar em outras coisas. Mas eu fiz, entendeu? Eu fiz um type de texto, apesar de não estar pronto, mas eu fiz. E quero acabar o trabalho, minha tese de mestrado. Eu vou acabar, mano. Um dia eu acabo. Eu lembro que ela foi selecionada pro tipos latinos, né? Não, sensacional. Na época era letras latinas, né? De 2006, não foi isso? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim, porque eu botei esse trabalho em alguns lugares, assim, apesar de não muitos, assim, mas aprendi muito, muito, muito. Sou outra pessoa depois do tempo do mestrado, com certeza. É comum você fazer esse tipo de trabalho de type design para empresas? Isso é raro acontecer, mas quando acontece eu fiz uma fonte para uma agência de publicidade no sul do Brasil, que eles queriam uma fonte própria. E eu fiz uma agência chamada Global. E eu fiz uma fonte que gosto muito, que na verdade no ano que vem ela volta pra mim, vai ser uma das minhas fontes da minha Type Foundry que eu queria muito, tô tentando trabalhar nisso. Se tudo der certo até o final do ano que vem, eu vou ter algo online pra ser vendido.
3 fontes, cara, 3. Meu objetivo são 3 fontes até o final do ano que vem. A type design é uma profissão que define a sua existência, eu acho, cara. Você vai ser type designer pro resto da sua vida. E foca nisso, entendeu? Uhum. Muito difícil. Sou um cara envolvido com muitos outros projetos. Eu não quero virar type designer. Eu queria... Mas, por um outro lado, eu queria acabar minhas fontes, entendeu? Então, eu tenho que sentar e desenhar um pouco todo dia. Essa é aquilo de você escrever um livro... Você tem que escrever um parágrafo por dia, no final do ano você tem um livro, é aquilo, é a mesma coisa. Você tem que trabalhar todo dia um pouquinho, entendeu? Isso aqui. E, cara, o que você falaria pra alguém que tá começando assim, que quer trabalhar com lettering, com caligrafia? O que você diria que é o primeiro passo pra pessoa começar? Pô, cara, o primeiro passo, eu acho que é importante, acho que o importante é você estudar type mesmo, cara. Tipo assim, type é a base de tudo, entendeu? Porque se você... Ou você pode... É difícil de você seguir todas as direções, ser um... Se você quer ser lettering artist, acho que você deveria estudar bastante type, tipografia a fundo, assim. Se você quer ser calígrafo, acho que o caminho da caligrafia é um outro caminho. Você pode fazer só a caligrafia e dentro da caligrafia tem milhões e milhões de estilos diferentes. Mas, assim, você pode ver que tem muito cara fazendo lettering hoje em dia que o cara não sabe desenhar type, entendeu? O cara mais ou menos ou copia o que já foi feito, ou ele usa padrões que já são estabelecidos e segue aquele caminho. Eu acho que quando você estuda tipografia de verdade, as coisas mudam um pouco, entendeu? Você faz um fundamento bom e você tem as fundações boas. Não sei, acho que vai ser o cara... Tem cara que só faz lettering, não sei como o cara... É porque minha linha de trabalho de lettering ela é bem voltada dentro de type. Eu vou desenhar o type simples e depois ele vai tentar virar um pouco mais ilustração ou lettering, só fica um pouco mais... expressivo. Eu acho que tem tudo dentro da personalidade da pessoa. Tem cara que vai desenhar direto e vai fazer os sketches sempre da mesma forma. Eu acho que é bem legal o cara estudar bastante type, entendeu? Estudar a história da tipografia um pouco e tentar desenhar famílias mesmo, né? De tentar fazer o A, o Z, os números, as pontuações, enfim. Guilmar, brigadão, cara, por tudo que você falou. E, de novo, cara, só tenho a agradecer o seu tempo aqui com o Diagrama. Valeu, cara. Obrigado pela oportunidade. Com certeza. Obrigado você. Valeu.